Meus irmãos, quem gosta de sofrer? Quem aqui no nosso meio gosta de sofrer? Quem aqui pode dizer que tem alegria, alguma alegria em sofrer afrontas e perseguições, ou em abrir mão do seu conforto, dos seus interesses, para viver, então, uma vida de obediência e de renúncia? Não é da natureza do homem, principalmente da natureza do homem natural, o homem não regenerado. Assim, todo homem, ele precisa de um incentivo, uma razão, um ideal para viver e que vai dirigir a forma deste viver. E isso, meus senhores, vale mesmo para aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Veja, não há nada de errado e não há nada de vergonhoso nisso. Incrédulos podem nos acusar e acusam constantemente os cristãos de nós termos uma obediência interesseira. Eu já vi ateus dizendo que não precisam acreditar em céu ou inferno para serem justos e íntegros. Puxa, que bom. Eles não precisam de incentivos para serem melhores e etc, etc. Mas notemos o seguinte, meus senhores. Todas as renúncias que estas pessoas dizem fazer, por mais cheias de termos bonitinhos como empatia, desapego, altruísmo, são encharcados de interesses, pois todos nós temos interesses, e muitas vezes interesses exclusivamente egoístas. Ninguém pediria para nós abrirmos mão da nossa vida em troca de nada, nem o nosso Deus. Jesus, ele nos chamou a renunciarmos à nossa própria vida com um propósito. O próprio Senhor, aliás, ele agiu assim, conforme nós aprendemos no livro de Hebreus, o qual, quem? Cristo, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu e está sentado à direita do trono de Deus. Notem, o próprio Senhor, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Vejamos então como que o Senhor, ele nos incentiva pela alegria que nos é proposta. E eu convido os irmãos a acompanharem comigo a leitura do Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, verso 38, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: E aquele que se recusa a tomar sobre si a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Só até aqui. Vamos ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós, teus servos. Que através do teu Santo Espírito, a tua palavra fique gravada em nossos corações. E que essa palavra, que necessita ficar gravada em nossos corações, nos constranja a tomarmos as nossas cruzes, negarmos o nosso eu e te seguirmos. E que essas palavras que necessitam ficar registradas nos nossos corações sejam incentivos daquilo que nos é proposto para que nós carreguemos a nossa cruz e neguemos a nós mesmos. Nos auxilia, Senhor. Ilumina a tua palavra para nós. Glorifica o nome do teu Filho em nosso meio. E nos dá um entendimento de que nós não estamos abrindo mão de nada grande para agarrarmos aquilo que é imensurável e que nós não merecíamos.
Ajuda-nos nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Senhores, na última exposição, nós vimos que se nós amamos de fato o nosso Senhor Jesus Cristo, então nós não podemos amar a nossa família, amar a nossa vida, amar os nossos interesses, amar os nossos confortos mais do que a Cristo. Não é um convite para você desprezar a sua família, por exemplo, mas nós não podemos amar nada mais além do Senhor. Assim como Cristo não nos amou apenas com palavras, mas com ação e com a sua renúncia própria, nós não podemos amá-lo apenas com palavras, mas sobretudo com ação. E essa ação, ela se dá na obediência e na renúncia. Debaixo da graça divina, o intuito daquela mensagem foi para que pudéssemos ver onde e como nós temos dividido as nossas afeições entre o nosso Senhor Jesus Cristo e as nossas vidas. Em segundo lugar, para que fôssemos encorajados a amá-lo sobre todas as coisas. Foi uma mensagem que nos confrontou ao verdadeiro discipulado bíblico. Que os seus frutos sejam de nos fazer avançar na compreensão de que entre todas as criaturas que devem ser abandonadas para seguirmos a Cristo, a principal criatura que nós deveremos abandonar somos nós mesmos. Continuaremos estudando essa passagem, pois eu quero retomar este verso, um verso que exige a renúncia própria, apontando para algo que nos encoraje a tomarmos a nossa cruz. Assim, hoje nós veremos algumas razões por que nós devemos tomar voluntariamente e alegremente a nossa cruz. Por necessidade, para sermos seus discípulos, para nos associarmos com homens nobres, por amor a Cristo, por fé em Cristo e, por fim, pela expectativa do descanso prometido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos esquecer de que, apesar do tom confrontador, esse texto ele faz parte de um discurso motivador do Senhor aos seus discípulos que estavam sendo encaminhados a ir ao mundo pregar o Evangelho. E Jesus ele não esconde as dificuldades. E ele também não diminui as responsabilidades. Assim nós encontramos palavras desafiadoras, é verdade, mas embebidas em graça amorosa e em misericórdia soberana. Aquele Deus que nos envia, assim como enviou os primeiros discípulos, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele tem todas as coisas sob o seu controle. Por quê? Porque ele determinou todas elas. E ele estará sempre ao nosso lado, nos guiando, nos fortalecendo, nos confortando em uma jornada que ele mesmo já enfrentou e já venceu. A nossa maior motivação é que nós não dependemos da nossa vitória, mas da vitória de Cristo, que é nossa por meio da fé. E que é esse Christus Victor, o Cristo vencedor, aquele que ressuscitou no terceiro dia em triunfo, poder e glória, ele jamais nos abandonará durante a nossa jornada. Todos nós somos frágeis filhos de Adão, como os apóstolos, e todos os discípulos ao longo da história, desde a história como nós lemos na liturgia em Hebreus, quanto da história após a igreja primitiva. Mas aí nós devemos nos perguntar, por que eles parecem ser gigantes da fé e nós simplesmente pigmeus? Talvez, meus irmãos, porque eles compreenderam algumas razões pelas quais a cruz tornou-se leve, suportável, e quem sabe até agradável. Quando a enxergarmos como uma breve jornada diante de uma eternidade que nos é proposta, quando enxergarmos a cruz como um início e não um fim, como
uma procissão de santos rumando a Jerusalém celestial e seguindo os passos de um glorioso Senhor e Salvador que vai à nossa frente, e não como uma agonia sem sentido, então nós também poderemos caminhar com alegria, mesmo sob o peso da nossa cruz. Assim como todo e qualquer discípulo, nós precisamos de um incentivo, e aprove ao nosso Senhor nos fornecer. E se Ele nos fornece, quem somos nós para recusarmos? Nessa exposição, eu vou me apropriar de alguns apontamentos esboçados pelo príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Que o Espírito Santo nos auxilie, construindo a nossa fé e nosso entendimento na base sólida das Escrituras Sagradas, sabendo assentar os nossos tijolos sobre aquilo que grandes servos edificaram, com base escriturística, e que Deus nos ajude. Assim, em primeiro lugar, por que nós deveríamos tomar a nossa cruz? E a primeira razão é por necessidade. Necessidade. Nós não podemos ser discípulos se não tomarmos a nossa cruz. Basicamente, isso é toda a mensagem que nós falamos na oportunidade que eu preguei esse texto de Mateus. Veja, o nosso Senhor diz o seguinte, que quem não toma a sua cruz não é digno de mim. Essa é uma expressão dura, meus irmãos. É duro você ouvir isso do Senhor, que é o amor. Ela vem dos lábios do próprio amor encarnado, do próprio Senhor e Salvador. Eu relembro uma citação do puritano Matthew Henry que eu fiz naquela oportunidade. Ouçam com atenção. Devemos preferir a Cristo a nossa comodidade e segurança. Devemos tomar a nossa cruz e segui-lo, do contrário, nós não seremos dignos dele. Observe aqui, aqueles que seguem a Cristo, eles devem esperar a sua cruz e tomá-la sobre os seus ombros. Ao tomar a cruz, nós devemos seguir o exemplo de Cristo e suportá-la como ele o fez. E é um grande incentivo para nós, quando nos deparamos com a cruz, o fato de que ao suportá-la, nós estamos seguindo a Cristo, que nos mostrou o caminho, e que se nós o seguirmos fielmente, Ele nos conduzirá em meio a sofrimentos tais como o dele, para que chegamos à glória como a dele. Assim devemos tomar a nossa cruz, porque quem não toma a sua cruz não pode ser meu discípulo. O cristão, ele não foi salvo, você, meu irmão, não foi salvo apenas para ser livre do inferno. O evangelho tem sido vendido dessa maneira. Se fosse o caso, seria preferível que nós morrêssemos logo após a conversão, não é verdade? Eu criei em Cristo. Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Por favor, alguém me mate. Porque acabou, era o objetivo. O objetivo era ser salvo, não ir para o inferno, mas não é isso. Todavia, de certa forma, é isso que acontece. Porque nós morremos para nós mesmos. Se nós realmente nos convertermos, nós somos crucificados com Cristo. Não somos mais nós que vivemos. É Ele que vive em nós. E a vida que levamos nele. Nós morremos para o pecado. A conversão não é um ingresso para o céu, mas é um chamado à autonegação, seguindo o caminho trilhado pelo nosso Senhor, carregando a nossa cruz para a glória de Deus. Paulo diz o seguinte, e ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e por eles ressuscitou. O cristão não vive mais para si, ele morreu para si mesmo. Ele não vai diretamente para o céu, ele tem uma jornada a cumprir. Devemos então tomar a nossa cruz por necessidade de santificação. Nós estamos aqui sendo preparados para a glória. Um puritano dizia que aquele que não foi santificado na terra jamais será santificado no céu, porque não vai chegar no céu.
Spurgeon diz o seguinte: devo renunciar a mim mesmo alegremente, pois o meu Senhor assim o diz. Ela, a cruz, é uma carga que é real, mas é uma carga santificada, e é também uma carga santificadora, uma carga que traz comunhão com Cristo. Comunhão com Cristo. Agora nós começamos a tocar o que é o cristianismo. Não é um ingresso para o céu. Comunhão com Cristo. Somos chamados a crer em Cristo, renunciando e negando a nossa vida, os prazeres que essa vida poderia nos fornecer, os confortos transitórios, para entregarmos então a nossa vida a Ele, obedecendo a Ele, seguindo a Ele, como uma forma de adoração. As pessoas acham que adoração é cantar umas musiquinhas, às vezes bem bregas, por sinal, com letras, quando não enfadonhas, antibíblicas, antropocêntricas, voltadas para o homem, e aí ergue a mão, chora, se joga no chão e acha que, não, isso eu estava adorando a Deus. Não, você não estava adorando a Deus, você estava massageando o seu ego e a sua carne. Você adora a Deus quando você obedece a Cristo Jesus e à lei de Deus. Isso é adoração. Quando você bota a sua cruz no seu ombro e o segue. Isso é adoração. Portanto, meus irmãos, carreguemos a nossa cruz, porque a nossa cruz, ela nos libertou de amar a nós mesmos. Ela nos libertou de querer apenas nos agradar. Ela tirou o nosso eu do trono. Agora, nós desejamos viver como Ele viveu. Em segundo lugar, porque deveríamos tomar a nossa cruz para fazermos parte de uma confraria, um ajuntamento de nobres. Fazemos bem em seguir os melhores. Os mais velhos vão lembrar que na infância, se nós disséssemos assim para nossa mãe: ah, eu quero fazer tal coisa. Não, você não vai fazer. Ah, mas fulano faz. Ela nos diria provavelmente assim: então, se todo mundo se jogar da ponte, você vai querer se jogar também? E a gente ficava quieto. Contudo, ao longo da história, homens muito melhores do que nós, homens como nós lemos na liturgia, dos quais o mundo não era digno, eles carregaram a sua própria cruz, e carregaram a sua cruz com alegria. E essas pessoas, meus irmãos, elas são sim dignas de serem seguidas. E se elas se jogassem da ponte, seria de bom grado que nós pulássemos também atrás delas. Nós devemos tomar a nossa cruz, porque homens imitam ações e comportamento daqueles que admiram. Porque buscam certa semelhança, certa aproximação e certa comunhão, ainda que ilusória, com os seus ídolos. Nós temos ídolos. Nós somos uma fábrica de ídolos. E o homem natural nem se fala. Notem, um artista sai com determinada roupa, no outro dia está todo mundo imitando a roupa daquele artista, por mais ridícula que ela seja. Cantores pintam o cabelo de alguma cor colorida, e eu posso falar disso com autoridade porque eu já tive meu cabelo colorido. Deus faz milagre, irmãos, Deus age, é tremendo. Cantores pintam os seus cabelos de cores ridículas, e lá vai os trouxas atrás pintando porque querem se assemelhar ao seu ídolo. Funkeiros cortam a sobrancelhazinha, fazem o cabelo na reguinha e tá lá os trouxas usando roupa correntão igual os seus ídolos, se fantasiando de marginais. Atletas fazem suas tatuagens no pescoço, na cara e coisa, e lá vai o Zé Imitão tatuar o seu pescoço, que aquilo é muito bonito, quando envelhecer vai ficar maravilhoso. O que tem no teu pescoço? A pessoa estica assim, ó. É isso que tinha. As pessoas imitam umas às outras. Irmãos, a nossa geração é tão idólatra que se criou o digital influencer.
É de um absurdo tão grande você pegar um coitado, um pobre coitado, uma pessoa infeliz, uma pessoa depressiva, uma pessoa com problemas de autoestima, que de repente começou a se vestir igual um palhacito, ou que fala que tal, se você usar tal roupa, você vai ser especial, que faz determinado drink ou consome determinada coisa, e aí as pessoas ficam seguindo aquilo e vão atrás. Isso é ser gado. Hoje em dia todo mundo fala, é ser gado. Isso é ser gado. Você vai para o abatedouro, você vai para o abismo, você nem se liga do que você está fazendo. Naturalmente o homem imita os outros. Então nós devemos tomar a nossa cruz, porque o principal modelo que nós deveríamos acompanhar e imitar é o modelo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhores, não há companhia mais nobre ou excelente, não há ninguém a quem nós deveríamos ansiar acompanhar, ainda que através da cruz e do sofrimento. Você está sozinho nessa luta? Não, o Senhor está no meu lado. Há uma frase que é um mantra das pessoas com depressão. Você está sozinho? Não, estou com Deus. É um mantra de depressão. Mas nesse mantra de depressão há uma realidade da qual, se nós nos apossarmos de verdade, nós caminharemos por vale de sombra da morte, sabendo que nós não estamos de fato sozinhos em momento algum. Essa comunhão, como veremos à frente, ela não é ilusória. O puritano Baxter diz o seguinte: Cristo não me guia através de um espaço mais sombrio do que aquele que ele atravessou. Nenhum de nós vai caminhar um caminho mais tenebroso do que o do nosso Senhor. A lógica do discípulo é percorrer o caminho que o mestre percorreu. Quem é o nosso mestre? Quem é o nosso Senhor? Spurgeon lembrou de uma história da marcha de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande e o seu exército estavam caminhando pela Pérsia e chegaram num momento cansados, batalhas em cima de batalhas, mal alimentação, noites mal dormida. De repente chegaram num lugar com muito gelo, com muita neve, um lugar difícil de atravessar. Os cavalos estavam cansados, os cavalos não tinham força e os seus cavaleiros, os soldados, estavam mais cansados ainda. Então, aquela marcha do exército parou. E Alexandre o Grande estava no meio do exército, para ter proteção pela frente e por trás. E ele viu que o exército parou. E então ele se encaminhou à frente para ver o que tinha acontecido. E os soldados estavam cabisbaixos, estavam com a moral baixa, estavam, agora essa neve, não dá mais para seguir daqui. Não temos mais força. E como um bom ditador normalmente faz, Alexandre poderia simplesmente dizer, pegue na primeira fileira aqui e executa, porque são traidores, estão influenciando mal o resto. Vamos executar, vamos fazer o primeiro gulag da história. Executa, se precisar, executa a segunda também. Mas o que Alexandre o Grande faz? Ele desce do seu cavalo, retira a picareta do lado e vai para frente da neve, vai para frente dos soldados e começa a cavocar a neve e o gelo. E os soldados, vendo isso, começando pelos capitães, desceram também dos seus cavalos e começaram com as suas picaretas a quebrar a neve. E dentro, em pouco tempo, estavam todos os soldados removendo a neve para poder atravessar. Ele foi à frente. Nós temos um Senhor que foi à frente. E não foi quebrar neve, foi quebrar o jugo do nosso pecado. Foi quebrar as correntes da nossa condenação. A glória do servo é seguir o seu Senhor, meus irmãos. Provérbios 21 diz o seguinte: o que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. Verso 21. A quem nós estamos seguindo? Devemos tomar a nossa cruz porque temos uma lista de homens a serem acompanhados nas Escrituras Sagradas. Nós lemos todo Hebreus capítulo 11. Eu quero retomar a partir do verso 32, que diz o seguinte: e que mais direi?
faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Mas continua, por enquanto está tudo legal, né? É luta e vitória. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, foram cerrados, tentados, mortos ao fio de espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não é digno. Errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Essa foi a descrição preparatória que influenciou tantos e tantos mártires ao longo da história do cristianismo. E alguns desses mártires que carregaram a sua cruz, como nós vimos, o carregar a sua cruz não necessariamente significa que você vai ser morto. Alguns não foram mortos, mas encontramos homens que negaram a si mesmo, que tomaram a sua cruz. Podemos citar John Bunyan, puritano, preso porque queria pregar o evangelho, 12 anos preso, e era dito para ele, é só você parar de pregar que nós te soltamos. E ele dizia, se você me soltar, eu vou para a praça pregar agora. Calvino, que foi expulso da sua cidade. Os libertinos andavam, estamos falando do século XVI, irmãos, não é da Lacrolândia de hoje, século XVI. As pessoas, os libertinos, andavam nus na frente da casa de Calvino, dando tiro para cima de madrugada. Foi expulso de Genebra. Podemos falar de Agostinho, que teve uma luta inteira incessante, batendo e apanhando de hereges. Podemos falar dos irmãos Wesley e da contrapartida do Whitefield, né? Os Wesley arminianos gente boa, o Whitefield calvinista, gente melhor ainda, que eram pregadores externos, pregavam fora das igrejas, eram itinerantes, foram os primeiros a levar o evangelho com força às pessoas que precisavam ouvir. E o que recebiam? Cartuchos de esterco, fezes jogadas neles, cusparadas, pedradas, afrontas, bofetadas. Wesley chega a confessar no seu diário, em certo momento, Senhor, me mostra onde está o meu pecado, porque eu não lembro agora quanto tempo, sei lá, que seja uma semana. Há uma semana que ninguém me xinga, ninguém me apedreja, ninguém cospe em mim. O que eu tenho feito de errado? Quantos outros desconhecidos que acompanharam o nosso Senhor e que estão acompanhando ainda em regiões onde o comunismo proíbe o cristianismo, na China, na Coreia do Norte, nos países islâmicos, aonde você dizer que é cristão não é de, joinha, que legal, que bacana, modinha. Não, você é cristão, então você vai morrer. Eu falei para os irmãos de um vídeo que eu vi agora quando aquele ser vivente do Biden tirou as tropas americanas do Afeganistão, os muçulmanos entrando nas casas, e as casas onde eram encontradas Bíblias, as famílias eram mortas e as mulheres eram estupradas. E tem um vídeo terrível de um pai chegando na sua casa, naquele idioma, né, línguas estranhas, mas você notava chorando, desesperado. E aí ele vai chegando perto e você vê o que parecia ser a esposa dele na pia da cozinha. Ele diz, meu Deus, eu não estou entendendo o que o vídeo está dizendo. E aí ele puxa ela está enforcada. Foi estuprada, enforcada. E ele entra no quarto e está os seus filhos, todos pendurados e enforcados. Por quê? Porque eram cristãos.
porque estavam a fim de carregar a cruz, eles não iam negar a cruz para proteger a própria vida, porque se você não pegar a sua cruz, de nada adianta a sua vida. Quantos e quantos nós temos na história? Mas Hebreus continua, portanto, também nós, é para nós hoje, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, tanto bíblicas quanto da história, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os nossos olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Samuel Rutherford, puritano, ele diz o seguinte: a cruz de Cristo é a mais suave carga que eu já suportei. Ela é uma carga tal como as asas são para os pássaros, ou as velas para o barco, para conduzir-me ao meu porto de destino. Se você sabe o que foi prometido, qual é a alegria que foi proposta, você então vai entender que a autonegação é um cartão de embarque e que a sua cruz é o veículo, não para atrapalhar, mas o veículo para te auxiliar a chegar ao destino que Jesus Cristo nos proporcionou pelo seu sacrifício. Devemos então tomar a nossa cruz, porque, conforme outro puritano disse, a cruz é mais fácil para aquele que carrega do que aquele que arrasta. Nós devemos colocar nos nossos ombros e caminhar com força, com energia e com alegria. Muitos crentes perdem a alegria da humilhação da cruz. Os mártires abraçavam as estacas onde seriam queimados, e nós, ao invés de recebermos uma afronta e nos ficarmos felizes até com isso, nós ficamos magoadinhos, estamos de crentinho Nutella. Ai, o mundo não me aceita. Não vai aceitar, filhão. E glória a Deus por isso. Outros se cansam de maneira desnecessária. Eu falei para os irmãos quando eu preguei esse texto a primeira vez, tomar a sua cruz, dá a ideia de colocá-la sobre os ombros. Por quê? Porque arrastá-la é muito pior. Talvez você já tenha visto um vídeo que está circulando faz tempo na internet. É aqui do Brasil, tinha que ser, né? Um magrão mesmo, está com a magrela, que é uma bicicleta, e ele está levantando uma geladeira. E ele levanta a geladeira e ele, num movimento, coloca a geladeira sobre os seus ombros. E sozinho, ele pega a bicicleta e sobe na bicicleta com a geladeira no ombro. Não tem ninguém ajudando não, irmão. Isso é Brasil, né? O cara sobe na bicicleta com a geladeira no ombro e vai pela rua abaixo, calçamento ainda. Bicicletinha no ombro, a geladeirinha no ombro. Você já tentou arrastar uma geladeira? É terrível, é ruim, aquilo fica pesado. O homem teve a ideia, não vou arrastar não, eu vou jogar no meu ombro. Nós temos, irmãos, motivos muito melhor para carregar a nossa cruz do que gelar o nosso alimento. Além da companhia do Senhor, nós teremos de tantos homens melhores do que nós ao longo da história. Portanto, carreguemos a nossa cruz, porque ela nos libertou de amar os maus exemplos e de querer imitar os maus exemplos. Agora, nós desejamos ser santos como Ele é santo e imitar os santos que lhe seguiram. Em terceiro lugar, por que deveríamos tomar a nossa cruz? Deveríamos tomar por amor. Jesus levou uma cruz muito mais pesada que a nossa. Já falamos algo a respeito nos pontos anteriores, mas esse é um assunto inesgotável. Nós amamos o nosso Senhor, meus irmãos. Se nós amamos, então devemos acompanhá-lo. Veja, Ele não está nos mandando ir para um deserto sozinhos. Ele não está apontando um caminho para nós, vão para lá. Não, Ele está lá. Spurgeon diz assim, ele não diz ide, apontando para um caminho solitário, em que nós não o encontraremos,
Mas o que ele diz? Vinde após mim, de modo que nós não podemos dar um só passo onde nós não vejamos as suas pegadas e onde a sua presença não possa ser encontrada. Meus senhores, nós somos chamados a um caminho que foi previamente palmilhado pelo nosso Senhor e Salvador. Tomemos então a cruz dos nossos ombros e coloquemos cada passo nosso nas suas pegadas. Nosso caminho está marcadinho, é só seguir. Eu não sei o que você tem passado por causa do Evangelho. Eu não sei o que você tem passado por causa de Cristo. Eu só espero que você esteja de fato passando dificuldades. Do fundo do coração. Eu espero que todos vocês estejam passando dificuldades pelo cristianismo. E se não estiverem passando, que venham a passar dificuldades pelo cristianismo. Porque Paulo nos ensina que todo aquele que quiser viver piedosamente a Cristo Jesus será perseguido. 2 Timóteo 3,12. Mas além disso, uma coisa eu sei. Se a cruz é pesada para os nossos ombros, ela é leve quando ela é comparada com aquela que Cristo Jesus levou. A sua cruz pode ser a mais pesada que for. Pode ser a cruz daquele homem que teve a sua mulher e os seus filhos estuprados por causa do Evangelho. Sua cruz pode ser terrivelmente pesada, mas ainda assim ela é mais leve que a cruz do nosso Senhor. A cruz que nós carregamos, ela é muito mais leve do que aquilo que nós merecíamos. A cruz que somos ordenados a carregar, ela é possível de carregarmos. Entende isso, crente? A cruz que nós merecíamos carregar, ela era impossível. E aquela cruz impossível, o nosso Senhor carregou lá no Calvário. O Senhor e Salvador carregou a nossa cruz com o peso dos nossos pecados. E essa nós não poderíamos carregar. Ele nos ordena a carregar agora a nossa cruz de negação e de humilhação por amor a Ele. Essa é fácil. Essa é mais leve, essa é possível. E veja, se Ele nos amou a ponto de se sacrificar por nós, nós não o amaríamos a ponto de carregarmos as nossas cruzes até Ele. Se Ele nos ama a tal ponto de fazer-nos trazer essa cruz, então vamos trazer ela com alegria. Essa autonegação, ela é libertadora. Porque se nós estivermos sem a cruz, nós vamos estar carregados de fardos, de vícios, de prazeres, de desejos, e nós não estaremos de maneira alguma aptos para caminhar no caminho estreito. Nesse caminho estreito, cabe somente nós, a cruz, nossa e Cristo. Deixaríamos o Senhor de fora para carregarmos alguma outra coisa? Sem carregarmos nossa cruz, não somos dignos de sermos chamados de seus discípulos. Nas maiores dificuldades, nas noites mais sombrias, diante de qualquer escárnio ou violência, em meio às piores tentações, ouçamos e obedeçamos ao Senhor quando Ele diz, conforme Mateus 11, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nota, Ele não está dizendo que eu vou tirar o peso da cruz que você tem que carregar, mas Ele está dizendo, eu aliviarei. Tomai sobre vós. Você está carregado porque você está tentando carregar mais coisa. Toma sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A cruz que nós temos que carregar, comparada com a cruz de Cristo, é suave e é leve. Portanto, eu concordo com Spurgeon quando ele diz o seguinte: seguir a Jesus significa ter comunhão com Jesus, e a alegria dessa comunhão, ela é indizível. Será que precisamos de alguma razão maior do que essa, irmãos? Ter comunhão com Cristo?
seguir os seus passos onde quer que Ele nos leve, por amor a Ele. Obedecê-lo e segui-lo é a nossa única resposta de amor. Você pode gastar a sua voz a vida inteira dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas se você não carregar a sua cruz, se você não obedecer, se você não o seguir, você não o ama, você não é digno de ser chamado discípulo. Tenhamos no céu o nosso tesouro. Busquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e não olhemos para as coisas inferiores deste século. Não sejamos traídos pelo nosso conforto, pela nossa segurança, pelo nosso prazer, mas com a ajuda e o poder do Espírito Santo de Deus, tenhamos todas as nossas afeições dirigidas ao Filho de Deus, ao Deus conosco, que nos amou e nos amou quando nós éramos seus inimigos e se entregou por nós, que possamos o seguir com sinceridade onde Ele nos guiar. Spurgeon ainda diz o seguinte: se a estrada fosse 1000 vezes mais áspera do que é, ainda assim valeria a pena caminhar por ela, pelo fato de nós caminharmos nessa estrada com Cristo. Assim carreguemos a nossa cruz, porque a nossa cruz nos libertou para amarmos a Cristo. Nós abrimos mão de tudo que nos apetece a nossa carnalidade para nos agarrarmos a Cristo Jesus. Antes nós o odiávamos, irmão. A verdade é essa. Você talvez diga, não, que palavra forte, eu nunca odiei Cristo, odiava sim. Jesus diz o seguinte: aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se quem ama guarda os mandamentos, como nós não guardávamos os mandamentos, logo nós não o amávamos. Qual é o contrário de não amar? Mas agora nós desejamos amá-lo como Ele nos amou primeiro. Quarto lugar, por que nós deveríamos tomar a nossa cruz? Por fé. Fé. A graça será concedida em medida igual ao peso da cruz, disse um grande homem de Deus. Eu tenho dito constantemente para os irmãos que Deus jamais pede aquilo de nós que Ele não tenha dado primeiro. Ele nos dá primeiro, Ele nos fornece primeiro. Não tem nada que a gente vai fazer para surpreendê-lo. Ele não pede de nós nenhum sacrifício que Ele mesmo, por meio do seu Santo Espírito, não nos tenha capacitado a oferecer. Escute isso, irmão. Sempre que Deus te pede alguma coisa, a capacitação do Espírito Santo está presente. É Ele quem efetua em nós o querer carregar a cruz e o negar-se. E além disso, realizar, o carregar essa cruz, nos negando. Tenhamos fé que Ele nos auxilia. Nós não oferecemos sacrifício que Ele não tenha provido. Nós carregamos a cruz dEle, do Evangelho, ao lado dEle, na força segundo as suas doces promessas. E tudo isso para a sua glória. O Senhor avançou em sua jornada de cruz em vista da alegria que lhe estava proposta. Nós temos também, irmãos, uma proposta de grande alegria. Aqui no capítulo 10, no verso 22, nós lemos o seguinte: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseveramos na nossa força? Não, Ele nos fortalece. Mas se nós não perseverarmos neste caminho, na força do Senhor, com a cruz nossa nos ombros, a cruz que é carregar o Evangelho e o nome de Cristo, então nós não somos salvos. Repito a belíssima conclusão do puritano Samuel Rutherford. Prestem atenção nessas palavras, que elas são muito doces. A cruz de Cristo é a mais suave carga que eu já suportei. Ela é uma carga tal como as asas são para os pássaros, ou as velas para o barco, para nos conduzir ao porto do destino.
O que isso quer dizer, irmãos? Que aquilo que parece ser pesado para nós é essencial para nós. Que aquilo que parece pesado, na realidade, é leve. Que aquilo que parece conduzir à vergonha e à morte, na realidade está nos conduzindo para a glória e para a vida. Que troca injusta, mas é graciosa. A cruz do peso da nossa iniquidade pela cruz do fardo leve de Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, aprendemos uma importante lição. Nós não devemos murmurar em face da cruz que coube ao Senhor designar para cada um de nós. Ele sabe o quanto que nós podemos suportar, porque Ele nos deu a força e nos deu a cruz na medida da força graciosa que nos foi dispensada. Você entende isso? Ele te ordena, Ele já designou a cruz, Ele te dá a força. A cruz é na medida correta dessa força que Ele deu. Que glorioso isso, irmãos. Ele sabe o quanto que nós podemos suportar. Ele sabe qual é o peso da glória para cada um de nós. E Ele não vai errar no cálculo da nossa breve e momentânea tribulação. Sobretudo, devemos ter fé em Sua promessa. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Nesse mesmo capítulo, no verso 32. Ele já tem nos confessado. Ele nos confessou primeiramente na sua decisão eterna, antes do nosso tempo, antes da fundação do mundo. Depois Ele nos confessou no Éden, não nos destruindo. Depois Ele nos confessou no deserto, diante das tentações do diabo. Depois nos confessou na cruz, diante da afronta e da morte. Hoje nos confessa diante do trono do Pai, com o mérito do seu sangue. E Ele ainda nos confessará naquele glorioso dia, diante do Pai e dos anjos, quando Ele vai enxugar a lágrima dos nossos olhos, quando essa noite escura que nós vivemos hoje irá clarear, e quando nós trocaremos então a nossa cruz por uma coroa, meus irmãos, que fala do mérito de Cristo, não do nosso mérito. Nós não vamos ser coroados porque fomos salvos. Nós não vamos ser coroados porque aceitamos Jesus. Nós não vamos ser coroados porque carregamos a nossa cruz durante a nossa peregrinação. Nós vamos ser coroados porque somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. É o mérito de Cristo que nos destina uma coroa. É a coroa que fala do seu mérito e do seu sacrifício, não dos nossos, e cuja existência, finalidade, serve apenas para uma coisa na glória: para que nós atiremos e depositemos nos pés do Cordeiro, que é santo e digno de toda honra, toda glória e poder eternamente. Nós, irmãos, temos razões suficientes para termos fé. Portanto, carreguemos a nossa cruz, porque ela nos libertou da incredulidade e nos fez crer em Cristo para a nossa salvação. Agora nós desejamos carregar a nossa cruz enquanto aguardamos a vinda de Cristo Salvador. Em quinto e último lugar, por que deveríamos tomar a nossa cruz? Por expectativa do doce descanso. Expectativa do doce descanso. A glória será a nossa recompensa. Há pouco tempo nós cantávamos um hino de um russo que dizia: o céu é o lar. Claro que nós compreendemos que novos céus, nova terra, a gente não vai andar sobre as nuvens tocando harpa, mas o mundo vai ser restaurado plenamente e os justos herdarão a terra, né? E não somos testemunhas de Jeová.
Mas nós devemos retomar esse canto. Fica a dica para os nossos músicos. O céu é o lar. Nós precisamos ter isso direto. Lembrando que nós não pertencemos aqui, lembrando que aqui é uma breve peregrinação e lembrando que nos espera algo que nem olhos viram, mas que o Espírito Santo nos revela através da palavra de Deus e coloca fome, sede e saudades de um lar que nós nunca tivemos em nossos corações. Nós temos a promessa de que se buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as nossas necessidades serão acrescentadas. Irmãos, buscar as coisas do reino é o caminho diário da cruz. Buscar as coisas do reino é viver em autonegação. É um caminho que somente o salvo deseja e pode percorrer, porque ele entende que foi chamado para ser discípulo de Jesus e que sem a cruz não há discipulado. Como afirmamos, a cruz mais pesada de todas foi levada pelo nosso Senhor. Era a cruz de todos e de cada um de nós. O pecado de todos os filhos de Deus e cada pecado de cada filho de Deus. Veja, Paulo carregou uma pesada cruz, provavelmente muito mais pesada que qualquer um de nós carregaria. E ele pôde ensinar o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de eterna glória, muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Nós olhamos para as coisas que não se veem. Nós não andamos por vistas, mas por fé. Se nós víssemos, então não haveria necessidade da fé. Paulo nos ensina a olhar para a cruz que nós vemos, a cruz que nós carregamos, como algo breve e momentâneo, ansiando por aquilo que está no futuro, que é certo. Porque aquele que nos predestinou, nos glorificou, e glorificou está no passado, mas que nós ainda não vemos coisas eternas que se tornam mais e mais doces através do peso da cruz que nós carregamos. A cruz nos liberta, a cruz nos molda, a cruz revela a bênção futura. E a cruz não é a última palavra de Deus, porque no terceiro dia Cristo ressuscitou da cruz. E nós estamos nele. A nossa vida são os 3 dias. É breve e momentâneo. Na última exposição eu falei que não há coroa sem cruz. E é verdade, não há coroa sem cruz. Mas devemos crer também, como nas palavras de Spurgeon, não há cruz sem coroa. Entende a lógica disso? Não há coroa sem a cruz. Mas não há cruz de Cristo, sem a coroa. Isso não significa que seremos salvos pelo nosso sofrimento, ou seremos salvos por carregarmos a nossa cruz. Nós somos salvos, nós comemoramos hoje a Reforma Protestante, e o hino, o cerne da Reforma. Nós somos salvos por graça, mediante e unicamente pela fé. Nós somos salvos pela fé na obra de Cristo Jesus, nosso Senhor. Contudo, o caminho para a terra prometida atravessa o Rio Jordão. E o caminho para Jerusalém celestial passa pela cruz. O Rio Jordão é uma figura da cruz. No Rio Jordão, o povo de Israel se mostrava batizado e morto para ir para Jerusalém, a terra prometida. Para ir para a batalha. A cruz é o nosso Jordão. Assim, meus irmãos, não haverá glorificação se nós não carregarmos a nossa cruz. Contudo, não há chamado para carregar a cruz que não tenha uma coroa ao final. Se o Senhor te chamou, tenha certeza que aquele que Ele predestinou, Ele justificou e Ele glorificou. Essa cruz é determinada pelo nosso Senhor. Umas aparentemente mais pesadas, mas veja, todas são iguais.
porque todas envolvem a morte do eu, por isso todas iguais. Mas cada um é chamado para ser testemunha da cruz, em um lugar diferente, em uma situação diferente. Elas podem ser participadas, inclusive, por outros irmãos. Olha o que Paulo escreve a Timóteo. Presta atenção nas palavras que Paulo usa. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou. Paulo está dizendo, participa das minhas aflições pelo Evangelho em cadeias. Mas ele estava solto e Paulo preso. Participa, não te envergonhe. Nós somos uma igreja. Nós somos universal. Nós somos católicos, uma igreja. Nós sofremos com os mártires que morreram no passado. Nós sofremos com os mártires que vão morrer no futuro. Nós ansiamos com todos aqueles que confessam Cristo Jesus. Hoje, nós todos estamos unidos no mesmo corpo. Fazemos parte do mesmo corpo cuja cabeça é Cristo Jesus. Nós não devemos criar a nossa cruz. Veja, um puritano diz que o que se pede é que tomemos, não que façamos a nossa cruz. Por quê? Porque Deus, em sua providência, providenciará uma para cada um de nós. Essa cruz nós vamos carregar até a morte, porque o mesmo puritano ainda ele continua dizendo, e somos solicitados a tomá-la, pegar a cruz, mas nada ouvimos sobre depô-la. As nossas dificuldades e as nossas vidas vivem e morrem juntas. Não vai haver momento na sua vida que você vai soltar a sua cruz. Não vai ter momento que Cristo vai olhar para você e dizer, filhão, tá legal, alivia um pouco, não. É vinde a mim e toma a minha cruz. Toma a minha cruz. Se estivermos cansados, se estivermos com joelhos trôpegos, peçamos ao Senhor força para suportarmos. O nosso tempo de cruz é um sopro, irmãos. É um sopro, é o quê? É 10 anos? 20 anos? 50 anos? 80 anos? Mas a eternidade, ela é eterna. Não tem comparação. É incomparável, portanto, carreguemos a nossa cruz até a morte, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará juntos, diz Paulo em 2 Coríntios. O pecado nos tornou mesquinhos, nos tornou egoístas. Desde Adão nós queremos ser iguais a Deus. Desejamos ser bem tratados, desejamos gozar dos prazeres da vida. Mas veja, Cristo, o Filho de Deus, Ele nos chamou para sermos iguais a Deus, para sermos santos como o Pai é, e para carregarmos uma cruz como o Filho de Deus carregou. Ele levou o peso infinito da cruz dos nossos pecados para que nós levássemos uma pequena cruz das afrontas pelo Evangelho que salva. Da vergonha e autonegação, Ele nos promete glória eterna nele. Portanto, carreguemos a nossa cruz, porque ela nos libertou do amor mesquinho aos nossos interesses, que são baseados naquele pouco que nós vemos. Agora, nós podemos desejar e ter esperança em coisas mais sublimes, prometidas por um Deus que não pode mentir. E enquanto nós aguardamos aquilo que nós não vemos, esperamos carregando aquilo que nós vemos, sabendo que essas aflições terão um dia um fim. Concluindo, meus irmãos, as promessas de Deus e o amor que a Santa Trindade nos dispensou torna qualquer cruz que levemos um sofrimento momentâneo. Essa mensagem de autonegação, de obediência e renúncia, ela é urgente para a igreja nos nossos dias. Ela sempre foi, mas talvez os nossos dias, que se assemelham muito aos dias da reforma, da pré-reforma, ela é muito urgente.
Em sua maioria, a igreja hoje foi contaminada pelos anseios populares, pelo desejo de diversão, de riqueza, de conforto, de prosperidade, de saúde e de sucesso. Então, meus irmãos, nós devemos dar graças a Deus se nós não fomos contaminados por essa doença, ou se ao menos fomos chamados ao arrependimento porque estivemos lá no meio. Urge que termos uma confissão tal qual a de Paulo lá em Filipenses. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e ser nele encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois com base na fé que Deus nos declara justo. Quero conhecer a Cristo e experimentar o seu grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele participando de sua morte, para que de alguma forma, continua Paulo, alcancemos a ressurreição dos mortos. Um puritano disse o seguinte: aqueles que se prendem menos a essa vida atual, eles estarão mais bem preparados para a vida futura. O que nós estamos segurando aqui, irmãos? Larga isso e toma a tua cruz. O que nos prende aqui? Eu lembro do Russell Shedd quando ele disse, foi a primeira vez que eu ouvi isso, depois vi que era eco dos puritanos: eu estou sendo desmamado deste mundo. Nós devemos ser desmamados deste mundo, assim como a criança não precisa mais do peito da sua mãe, nós não precisamos mais deste mundo. Nós fomos chamados a coisas mais excelentes, mais sublimes, melhores e eternas. Conforme nós vimos na última mensagem, nós devemos amar a Jesus acima e antes de todas as coisas, antes da nossa família, antes da nossa vida, antes dos nossos interesses, antes do nosso conforto. Devemos amá-lo ativamente com obediência e renúncia, e carregar a cruz é a renúncia do eu, o abandono de nós mesmos. Vimos também naquela exposição sobre Romanos que Paulo se identificava como servo de Jesus Cristo, e ele foi um homem que morreu para si mesmo e viveu para Cristo. Sejamos nós também servos de Jesus Cristo, morrendo para nós mesmos, tomando a nossa cruz e sermos servos de Jesus Cristo. Paulo pôde dizer sobre si: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A negação do eu e a tomada da cruz é um ato voluntário do crente verdadeiro, que por ser crente, crê nas promessas de Deus. Esse é o nosso incentivo, meus irmãos. Nós somos encorajados a tomar a nossa cruz, porque sem ela jamais seremos os seus discípulos. Somos encorajados a tomar a nossa cruz para nos associarmos com homens nobres, aos quais o mundo não era digno. Porque amamos a Cristo, somos chamados a levar a nossa cruz, porque temos fé nele e temos esperança de um descanso glorioso prometido pelo Senhor. Se até hoje você tem hesitado, você tem evitado, você tem temido, ou tem reclamado e arrastado, ou ainda tenha desprezado o chamado de carregar a sua cruz, arrependa-se. Hoje é o Senhor que está te chamando. Tome hoje a sua cruz e comece hoje a seguir ao Senhor Jesus Cristo. Se você tem desanimado pela distância, ou pelo tempo percorrido, ou talvez pelo peso da sua cruz, ou talvez por qualquer outro motivo, mas você tem desanimado, arrependa-se hoje. Continue firme, pedindo ajuda para aquele que fortalece as mãos fracas e os joelhos trôpegos. Se você tem se achado especial, porque de alguma maneira tem carregado a vergonha da cruz, arrependa-se. Você somente carregou aquilo que o Senhor quis que você carregasse, na força que o Senhor lhe deu e para a glória do seu santo nome. Jamais
Jamais firme-se na sua própria cruz, mas creia na suficiência da cruz de Cristo Jesus. De igual forma, talvez você tenha se desesperado por ter caído sob o peso da sua cruz. Ou você está desesperado porque em algum momento na sua vida você largou a sua cruz. Ou você está desesperado porque teme não poder continuar na sua caminhada. Arrependa-se. Peça força para aquele que carregou a cruz que era verdadeiramente pesada. A sua cruz, a minha cruz, a nossa cruz. Peça fé e agarre-se na sua cruz e prossiga. Não olha para trás. O que está atrás passou. Olha para frente. Pois é o poder e a suficiência e o mérito da cruz de Cristo Salvador que nos mantém salvos. Senhores, foi a graça que nos chamou. Por graça, mediante a fé no sacrifício da cruz de Cristo, somos perdoados dos nossos pecados, somos preservados em nossa salvação pelo poder de Deus, somos libertos do poder do pecado e constrangidos por um chamado amoroso à santidade. Pois bem, aquele que é o Senhor chama aqueles que são seus servos para que carreguem as suas cruzes e o sigam. E somente aqueles que vão atrás do Mestre é que são de fato discípulos. Nós temos razões lógicas e principalmente razões espirituais para segui-lo. Por que não o faríamos? Por que não carregaríamos a nossa cruz atrás do Senhor? Por que não negaríamos a nós mesmos? Portanto, meus senhores, portanto, discípulos de Cristo, portanto, filhos de Deus, portanto, salvos pelo amor e graça, tomemos a nossa cruz e sigamos juntos o nosso Senhor e Salvador. E que Deus Pai seja misericordioso conosco por meio de Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça comigo. Vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós, os teus servos. Fomos expostos hoje, Senhor, a razões de promessas espirituais, afetivas e lógicas do porquê que nós deveríamos carregar a nossa cruz. Mas nós precisamos de mais, Senhor. Precisamos do Teu Santo Espírito, precisamos que Ele escreva nos nossos corações essas verdades e que Ele anime os nossos corações a vivermos conforme essas verdades, para que a nossa vida seja transformada, para que nós possamos diariamente negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e Te seguirmos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque sozinhos nós não conseguimos. Tem compaixão de nós e glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. É o que pedimos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém.